quero agradecer a presença de todos, a colaboração da Rádio Centenário, do Facebook e dos internautas que estão acompanhando essa transmissão simultânea da sessão 37ª sessão ordinária da 16ª legislatura. E hoje com a presença do procurador jurídico, o Ademar Ronquim Filho. Por favor, Ademar, fique em pé para que todos conheçam você aí. Começou trabalhando hoje, ele prestou concurso na Câmara, ele foi o primeiro classificado e hoje ele assume o serviço público da nossa Câmara para dar assessoria jurídica. E a partir de hoje também nós vamos demitir a doutora Ana, que estava ocupando o cargo de assessora jurídica. Então, Ademar, seja bem-vindo. Tá? É uma honra te receber aqui e que você acompanhe as sessões com a gente, viu? Obrigado. Boa noite a todos aí. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Todos os vereadores desta casa encontram-se presentes, senhor presidente. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 37ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico, na qual eu convido a vereadora Angélica Giovana do Carmo. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a prudência ela se firma. Pelo conhecimento, os quartos ficam cheios de bens preciosos e agradáveis. É melhor ser sábio que ser forte, e o conhecimento vale mais do que a força. É com estratagemas que se faz a guerra, e a vitória depende do número de conselheiros. Amém. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão extraordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 28 de agosto de 2014. Presidente Rafael Aparecido Busqueiro. Vice-presidente Silmara da Silva Soares. Primeiro secretário Genesis Garbi. Segundo secretário Paulo Domingos Restanho. Aos 28 dias do mês de agosto do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2014, às 20 horas na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com os seguintes vereadores devidamente convocados: Angélica Giovana do Carmo, Antônio José dos Santos, Genesis Garbi, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Moacir Patrício, Paulo Domingos Restanho, Rafael Aparecido Busqueiro e Silmara da Silva Soares. Assume a presidência o vereador Rafael Aparecido Busqueiro e secretaria o vereador Genesis Garbi. Seguido, o senhor presidente pediu para todos ficarem em pé para fazer a leitura de um trecho bíblico, na qual convidou a vereadora Silmara da Silva Soares. Perdi, aqui estava errado. Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do regime interno desta Casa. Na sequência, o senhor presidente pediu para todos ficarem em pé para fazer a leitura de um trecho bíblico, na qual convidou o vereador Jair Paulo Francisco. Logo após, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. Na sequência, o senhor presidente colocou a referida ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Na sequência, o secretário fez a leitura do requerimento 03/2014. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente colocou o requerimento 03/2014 em discussão, tendo o vereador Rafael Aparecido Busqueiro comentado sobre o requerimento. Na sequência, o senhor presidente colocou o requerimento 03/2014 em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente consultou a mesa sobre a lavatura da ata, deixou na posterior e encerrou a sessão. E no dia 1º de setembro de 2014, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Coloco a referida ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, vereadores presentes.
Nesse momento, o secretário Genésio Sgarbi, ele faz o trabalho de conclusão da ata da sessão anterior e, em seguida, passa para a assinatura de todos os vereadores, porque essa ata já está aprovada e nós vamos concluindo o trabalho dessa ata da sessão extraordinária da sessão anterior e, em seguida, nós vamos dar continuidade na sessão ordinária de hoje, 1º de setembro de 2014. Passando para o expediente, peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 46/2014, que encaminhe o projeto de lei número 42/2014, que dispõe sobre a desafetação de área pública e da outras providências. Mensagem 046/2014. Tabatinga, 22 de agosto de 2014. Com a presente estamos encaminhando projeto de lei que trata de desafetação da parte da área pública, conforme memorial descritivo constante do anexo 1 do projeto objeto da matrícula 23.100 do cartório de registro de imóveis de Ibitinga, São Paulo. Esclareça-se que trata de situação consolidada há aproximadamente 20 anos, visando a interligação, deslocamento e acesso de pessoa a 2 bairros populosos da cidade de Tabatinga, Jardim Planalto 2 e Jardim União 1, para regularização da Rua 13 de Maio, localizada naqueles loteamentos, sendo área contígua ao projeto Educar. A desafetação, ora pretendida, não acarretará prejuízos para os cofres públicos, para a administração ou para a população. Ao contrário, trará benefícios para os usuários que já utilizam aquele espaço para acesso aos bairros, como relatado. Solicitamos a convocação de sessão extraordinária em urgência urgentíssima. Certos de contar com a sempre estima colaboração dos nobres edis, aproveitamos o ensejo para reiterar protesto de consideração. Atenciosamente, Rafael Jacob Camargo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 042/2014. Dispõe sobre desafetação da área pública e da uso providências. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Fica desafetada a parte da área de propriedade do município, objeto da matrícula 23.100 do cartório de registro de imóveis de Ibitinga, identificada no anexo 1 desta lei, contendo 126 metros quadrados, da categoria de bens de uso especial, passando a integrar a categoria de bens de uso comum do povo. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando exposições em contrário. Tabatinga, 22 de agosto de 2014, Rafael Jacob Camargo, Prefeito Municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da proposta de emenda à lei orgânica do município de Tabatinga, número 01/2014. Proposta de emenda à lei orgânica do município de Tabatinga, 01/2014. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 1 do artigo 6º da lei orgânica do município de Tabatinga, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 2º. Fica alterado o parágrafo 4º do artigo 10º da lei orgânica do município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10º. Parágrafo 4º.
No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se na mesma ocasião e no início dos anos subsequentes da legislatura deverão fazer declaração pública de bens e valores que ficarão à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara Municipal. Artigo 3º. Ficam alterados o caput os incisos 8º, 20º e o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Orgânica do Município, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 12º. Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 8º. Autorizar o prefeito municipal a se ausentar do município somente quando a ausência exceder 15 dias, independentemente de viagem ao exterior. 20º. Decidir sobre a perda do mandato de vereador por voto nominal e quórum de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, nas hipóteses previstas nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. É fixado em 15 dias o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta do município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta lei orgânica. Artigo 4º. Ficam alterados o parágrafo 1º e o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 13 da Lei Orgânica do Município, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 13. Parágrafo 1º. A consulta às contas municipais poderá ser feita por qualquer cidadão, independente de requerimento, autorização ou despacho de qualquer autoridade. Parágrafo 4º. Primeiro, a primeira via deverá ser encaminhada pela Câmara Municipal ao Tribunal de Contas do Estado, mediante ofício. Artigo 5º. Fica alterado o artigo 15 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15. O subsídio do prefeito municipal, do vice-prefeito, dos secretários municipais, será fixado por lei. Subsídio do presidente da Câmara e dos vereadores será fixado por resolução, ambos de autoria legislativa, em cada legislatura para vigorar na subsequente, até a última sessão ordinária do mês de junho do ano das eleições municipais, observados os critérios e limites previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 6º. Fica alterado o caput e suprimido o parágrafo único do artigo 20 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. O regime de adiantamento dos agentes políticos será disciplinado por lei para os cargos da Prefeitura Municipal e por resolução para os cargos da Câmara Municipal, observados os princípios da economicidade, da razoabilidade e do interesse público. Artigo 7º. Ficam alterados os parágrafos 1º, 3º e 5º do artigo 21 da Lei Orgânica do Município, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. Parágrafo 1º. O mandato da mesa diretora será de 2 anos, permitida a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 3º. A eleição para a renovação da mesa diretora realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária da sessão legislativa. Não, está repetido aqui. O meu que está mais. Tá certo. Parágrafo 3º. A eleição para a renovação da mesa diretora realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária da sessão legislativa, ficando os eleitos automaticamente empossados em 1º de janeiro do ano subsequente. Parágrafo 5º. Qualquer componente da mesa diretora poderá ser destituído por voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições, devendo o regimento interno da Câmara Municipal dispor sobre o processo de destituição e substituição do membro destituído. Artigo 8º. Ficam alterados os incisos 3º, 4º, 6º e 8º do artigo 23 da Lei Orgânica do Município, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 23. 3º. Declarar extinto a perda do mandato eletivo do vereador, nos termos da Constituição Federal, desta Lei Orgânica e do Decreto-Lei nº 201/67. 4º. Elaborar e encaminhar ao prefeito municipal, até o dia 31 de agosto, após ciência dos demais vereadores, proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal, a ser incluída na proposta orçamentária geral do município. 6º. Oficializar o prefeito municipal sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através da anulação parcial ou total
da dotação da Câmara Municipal. 8º, devolver à Tesouraria da Prefeitura Municipal o saldo de caixa existente na Câmara Municipal até o final de cada exercício financeiro. Artigo 9º. Fica alterado o artigo 24 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. As sessões, exceto a solene, somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 10º. Fica alterado o caput do artigo 25 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 25. A discussão e votação da matéria constante na ordem do dia somente poderão ser realizadas com a presença da maioria absoluta ou de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, dependendo do quórum para aprovação da matéria. Artigo 11. Ficam alterados o caput e os parágrafos do artigo 26, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 26. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente e ordinariamente na sede de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto até a realização da segunda sessão ordinária. Parágrafo 1º. As sessões marcadas para as datas estabelecidas no caput serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, conforme dispuser o regimento interno. Artigo 12. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 27 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto ou outra causa que impeça sua utilização, as sessões poderão ser realizadas em outro local, mediante justificativa fundamentada e expedição de ato da mesa. Artigo 13. Fica alterado o parágrafo 1º e revogado o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 30 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. Parágrafo 1º. Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com representação na Câmara Municipal. Artigo 14. Fica alterado o artigo 31 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. As comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprias de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara, sem deliberação do plenário, para apuração do fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 15. Ficam alterados os incisos 8º e 9º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 33. 8º. Requisitar o numerário destinado aos duodécimos da Câmara Municipal, observados os limites constitucionais. 9º. Exceder em substituição à chefia do Executivo Municipal, nos casos previstos nessa lei orgânica no regimento interno. Artigo 16. Fica alterado o inciso 3º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35. 3º. Promulgar e fazer publicar obrigatoriamente as leis quando o prefeito municipal e o presidente da Câmara sucessivamente tenham deixado de fazê-lo, sob pena de destituição do cargo de vice-presidente da mesa diretora. Artigo 17. Ficam alterados a denominação da seção 11, o caput e os incisos do artigo 36 e acrescenta parágrafo único ao artigo 36 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com as seguintes redações. Seção 11, das atribuições do primeiro e do segundo secretário. Artigo 36. Serão atribuições do primeiro secretário, além de outros previstas no regimento interno. Primeiro, realizar a chamada nominal dos vereadores. Segundo, acompanhar a redação das atas e proceder à leitura, bem como das matérias das sessões. Terceiro, assinar com o presidente e o segundo secretário os atos da mesa e os autógrafos destinados à sanção. Quarto, substituir o presidente na ausência ou impedimento simultaneamente deste e do vice-presidente. Parágrafo único.
Serão atribuições do segundo secretário, além de outros previstas no regimento interno. Primeiro, substituir o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos. Segundo, assinar com o presidente e o primeiro secretário os atos da mesa, os autógrafos destinados à sanção. Terceiro, fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos. Artigo 18. Fica alterado o artigo 38 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 38. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes confiaram ou delas receberão informações, bem como de participarem do tribunal de júri. Artigo 19. Ficam alterados o caput e os incisos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 42. A Câmara Municipal poderá cassar o mandato do vereador quando: primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Quarto, considerar-se incompatível com o decoro parlamentar, o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a sua percepção de vantagens indevidas ou imorais. Quarto, a cassação do mandato de vereador será decidida pelo plenário da Câmara Municipal por voto nominal e maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara, mediante denúncia apresentada por eleitor recebida pela maioria absoluta dos membros da Câmara, assegurados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Quinto, o rito do processo de cassação do mandato do vereador pela prática de infrações político-administrativas deste artigo será no que couber o previsto nos incisos 5º do Decreto-Lei nº 201/67. Sexto, a renúncia de vereador submetido ao processo de cassação de mandato terá seu efeito suspenso até a deliberação final do plenário da Câmara Municipal. Parágrafo único. Extingue o mandato de vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara, observados os princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório nos seguintes casos. Primeiro, quando ocorrer falecimento, renúncia por escrito do vereador, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Segundo, deixar de tomar posse no prazo legal, sem motivo justo e aceito pela Câmara Municipal. Terceiro, deixar de comparecer em cada sessão legislativa 1/3 das sessões ordinárias, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou missão especial devidamente autorizada. Quarto, incidir nos impedimentos para o exercício do mandato e não se desincompatibilizar no prazo legal. Artigo 20. Fica alterado o parágrafo 3º do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. Parágrafo 3º. O vereador investido no cargo de secretário municipal ou equivalente será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pelo subsídio do cargo ou da vereança. Artigo 21. Fica alterados os parágrafos 1º e 2º do artigo 45 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 45. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 10 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal, sob pena de ser considerado renunciante. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, o presidente da Câmara comunicará o fato dentro de 48 horas ao juiz eleitoral da comarca e ao Tribunal Regional Eleitoral. Artigo 22. Fica alterado o parágrafo único do artigo 50 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. Parágrafo único. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto nominal e favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Artigo 23. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Decorrido sem deliberação o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia para que se ultime sua votação, substratando-se as demais proposituras.
Artigo 24. Ficam alterados os parágrafos 5º e 6º do artigo 55 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 55. Parágrafo 5º. O veto será rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal em votação nominal. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão subsequente, sobressaltadas as demais proposições até sua votação final. Artigo 25. Fica alterado o parágrafo 3º do artigo 62 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62. Parágrafo 3º. No ato da posse farão declaração pública de bens e no início dos anos subsequentes da legislatura, que ficarão à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara Municipal. Artigo 26. Fica alterado o parágrafo único do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 63. Parágrafo único. A recusa do presidente da Câmara em assumir a chefia do Executivo Municipal implicará em destituição do cargo da mesa diretora, observados os princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório. Artigo 27. Fica alterado o artigo 68 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 68. As infrações político-administrativas do prefeito municipal, sujeitas ao julgamento da Câmara Municipal, são tipificadas no artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/2007, e o rito do processo de cassação do mandato do prefeito municipal será o previsto nos incisos do artigo 5º do Decreto-Lei 2001/67. 201/67. Artigo 28. Fica alterado o artigo 69 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69. Extingue-se o mandato do prefeito municipal e assim deverá ser declarado pelo presidente da Câmara, observados os princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório nos seguintes casos. Primeiro, ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Segundo, deixar de tomar posse no prazo legal sem motivo justo e aceito pela Câmara Municipal. Terceiro, incidir nos impedimentos para o exercício do cargo e não desincompatibilizar no prazo legal. Artigo 29. Fica revogado o inciso 6º e alterado o inciso 8º, o inciso 13 do artigo 73 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 73. 13. Prestar à Câmara Municipal dentro de 15 dias as informações solicitadas. Artigo 30. Fica alterado com o parágrafo único do artigo 74 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 74. Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e exoneração do prefeito municipal. Artigo 31. Fica alterado o artigo 103 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 113. A concessão de isenção e de anistia dos tributos municipais dependerá da expressa autorização legislativa e fundamentada no interesse público. Artigo 32. Fica alterado o artigo 114 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 114. A remissão de créditos tributários somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública ou notória, pobreza do cidadão, e dependerá da expressa autorização legislativa e será fundamento no interesse público. Artigo 33. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 01/2014 entre em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Tabatinga, 14 de agosto de 2014. Rafael Aparecido Busqueiro, presidente. Silmara da Silva Soares, vice-presidente. Genésio Gar, primeiro secretário. Paulo Domingos Restante, segundo secretário. Angélica Giovana do Carmo, vereadora. Jair Paulo Francisco, vereador. Antônio José dos Santos, vereador. Laudelina de Souza da Silva, vereador. E Moacir Patrício, vereador. Cumprido, hein? Antes de colocar a proposta como objeto de deliberação, aqui na folha, no artigo 26, está escrito assim, olha, por favor, acha aí o artigo 26.
A Câmara Municipal reunir-se-á anual e ordinariamente na sua sede de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto até a realização da segunda sessão ordinária do mês de dezembro da respectiva sessão legislativa. Nesse papel que está com vocês, olha o artigo 26. Acompanharam aí? Ele está aqui, olha. 26, artigo 26. A Câmara Municipal realizar-se-á anual e ordinariamente na sua sede de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto até a realização da segunda sessão ordinária. Aí falta, que seria completado aí o mês de dezembro de cada, da respectiva sessão legislativa. Acharam aí? Achou, Genésio? Não, eu sei, está anual, mas a gente completa aí. Aqui, olha. Artigo 26. Ó. No 11 e 26, tá? Artigo 11, fica alterados o capítulo e tal. Acharam? Então eu vou suspender a sessão para a gente colocar esse complemento aqui, porque fica ruim até o final. É bom colocar o final de dezembro de respectiva sessão legislativa. Show. Você que foi aquele problema de alteração lá e na impressão ficou falho. Certo? Ô, doutor Ademar, por favor. Eu queria corrigir essa redação aqui, olha. Corrigir essa para terminar durante o ano, mas fica completa até dezembro. Tá, aqui, isso aqui, ó. Entendeu? Dezembro da respectiva sessão. Começa 1º de agosto, eu vou suspender a sessão. Tá, mas até o mês de dezembro da respectiva sessão legislativa. Então, mas não está aqui, ó. Tá aqui, está faltando. Então, alterar isso. Eu vou suspender a sessão. Tá. Então a sessão está suspensa e nós vamos discutir essa redação, porque ela passou pelas comissões e todos emitiram parecer favorável. Elas já foram analisadas, passou despercebido, né? Eu acho que nós temos que corrigir. Infelizmente, todas as comissões já analisaram e... que tinha passado até o dia 15, lembra que nós discutimos? Para pôr a segunda, pelo menos fez a segunda, fez as duas, né? Aí, de repente, se fosse o dia 15, pegava uma sessão só, ficava uma sessão para trás. Tá, mas tem para saber isso. Estou falando de comissão? Precisa. Troca a folha. Ó, doutor Ademar está me dando uma sugestão. Como já foi revisada todas as comissões, trocar essa folha onde está o artigo 26, a gente coloca, então, concluindo aí. Ordinária, não é isso? É isso, doutor? É só uma retificação, né? No caso, com nova redação. Que o senhor pode fazer isso? Então... Pegou no sessão ordinária de dezembro. Faltou dezembro. Vamos trocar, vamos suspender ou não precisa, doutor? Sim, em princípio não há motivo para suspender. Que já foi analisada, né? Se não tiver nenhuma inconveniência em geral, pode primeiramente ser alterada, trocada a folha, né? Vocês têm as folhas aí? Vocês concordam em troca de folha? Pessoal das presidentes das comissões? Tudo bem. Mês de dezembro, acho que... Certo? Presidentes, dos relatores, todos? Tá bom. Então vamos trocar. Concluída essa folha, vai substituir aonde fala sessão ordinária até o mês de dezembro. Ele vai entregar aqui, olha. Vamos trocar. Sessão ordinária do mês de dezembro. Completa aí, ó. Vocês querem colocar aí? Fica alterado, então, a redação, Genésio. Por favor, lê como vai ficar. Essa vai ser a redação do mês de dezembro da respectiva sessão legislativa. Que é Faz a leitura, por favor. Aqui, ó, vai ficar assim. Isso aí não tem que fazer uma emenda, senhor presidente? Não sei se já fizeram a comissão, acredito que não. Não pode estar alterando sem emenda. Tá bom, eu estou perguntando. Vamos suspender. Está suspensa a sessão. Vamos suspender a sessão porque vai virar polêmica, tá? Está suspensa. Vamos resolver e pronto. Vamos sentar lá, por favor, vereador, vão reunir conosco. A maioria vai decidir. Se vocês tiverem dúvida, eu também, sinceramente, quero corrigir, quero fazer correto. Vamos lá, então, resolver isso? Está suspensa até que seja resolvido isso. Tem que fazer as coisas corretas. Vamos sentar ali, ó. Vem cá, por favor, doutor. Vereador, senta aqui.
aqui porque é emenda. Se a minha emenda não entrar em votação, essa também não pode. Eu tenho que ver o que você vai fazer. Se pode, só pode alterar através de emenda. Tá. Vamos colocar ele em plenário. É uma retificação, doutor? É isso? Retificação, um erro material, meramente. Está aberta a sessão, eu vou colocar então, olha, a retificação de um erro material na impressão aqui que faltou dezembro do final de cada ano. Sobre o recesso. O artigo 26. Artigo 11, né, ficam alterados a caput dos parágrafos do artigo 26 que passam a vigorar com as seguintes redações. É o recesso da Câmara. A Câmara reunir-se-á anual e ordinariamente na sua sede de 2 de fevereiro a 30 de junho, de 1º de fevereiro a 30 de junho, e de 1º de agosto até a realização da segunda sessão ordinária do mês de dezembro da respectiva sessão legislativa. Está colocado aqui para o plenário decidir. Presidente, pela ordem, quem tem que fazer essa emenda não é a Comissão de Justiça? Mas já passou, eles desperceberam, foi um erro material. A emenda é pela Comissão de Justiça. Qualquer emenda nesse projeto é pela Comissão Tá de bom, mas já passou a vez, ele errou, falhou todas as comissões. Se não tivesse passado pelas comissões, eu retirava e colocava para as comissões, mas como todas as comissões já fizeram análise, e infelizmente no projeto deve estar correto, nessa folha que está incorreto. Mas, senhor presidente, quem pode apresentar a emenda é a Comissão de Justiça. Sim, senhor, mas não tem a redação, Paulinho, não foi incluído. Passou a redação de justiça, passou de orçamento. O que o plenário decide? Vou pedir vista baseado nisso. Tá bom, mas aí você vai pedir, Paulinho. O que vocês... Vamos colocar isso aqui, vamos resolver por partes. Está mudando tudo, tem que fazer uma emenda. Só cabe a Comissão de Justiça. Doutor, o senhor está aqui para trabalhar, por favor. Não,
Pode usar o microfone, eu gostaria que o senhor fizesse. Os que chegaram atrasados, o doutor Ademar, ele é o procurador jurídico da Câmara Municipal. Bom, boa noite, né, a todos presentes. Em relação, aparentemente, esse problema aí que apareceu, trata-se de um mero equívoco material. Na verdade, não está alterando o teor, né, do artigo. Na verdade, havia um pequeno equívoco, na verdade, foi uma omissão na redação, que já foi sanada com essa nova redação proposta por nós. Como não há uma alteração da essência do artigo, seria desnecessária uma nova emenda ou subemenda. Considera-se erro material que pode ser sanado com a aprovação de todos. Como todos assinaram a redação anterior, não houve nenhuma alteração, na verdade, na essência. Houve apenas, ou faltava, né, definir até quando iria essa sessão legislativa. Então, como é retificação de erro material puro e simples, basta aí uma aquiescência, né, uma aquiescência dos demais, ou dos vereadores, mas não é necessário emenda ou subemenda, nesse sentido. Vou colocar para o plenário decidir. Obrigado. Favoráveis a... Senhor presidente, pela ordem, quem tem que fazer isso aí é a Comissão de Justiça. Eu já disse que a Comissão de Justiça já passou, o doutor já explicou, e eu vou colocar isso para deliberação do plenário. Todas as comissões já... E nós assinamos, inclusive eu, gente. Então, nós assinamos isso aqui. Nós temos consciência disso. Está assinado todo o projeto. Eu vou seguir a orientação do procurador da Câmara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para o plenário decidir e vou atender o que o plenário é soberano. Eu coloco em votação. Os senhores estão de acordo em acrescentar essa folha no projeto para corrigir um erro? Favoráveis, permanecer sentados, contrários que se levantem. Já está votando. Favoráveis, permanecer sentados, contrários que se levantem. Presidente, não é questão do erro. O procurador acabou de falar, deixou de acrescentar um erro. Sim, mas todos assinaram, nós assinamos, é nossa autoria. Nós que fizemos o projeto, todos assinaram, as comissões passou, tá bom, está votado. O plenário aprovou por 8 votos, inclusive o meu também, eu sou favorável à inclusão. Então, por favor, é só substituir essa folha. É uma falha de todos os... Eu coloco a referida proposta como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Coloco a referida proposta, a emenda da lei orgânica, como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A emenda que vai apresentar vai ser para a Comissão de Justiça? A deliberação, ele está pondo em... Não, se você não for a Comissão de Justiça, eu sou contrário. Se a Comissão de Justiça fizer, eu sou favorável. Nós estamos Tá bom. contra o regimento. Favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Eu não estou fazendo outra coisa. Tá certo, Paulinho, tá votando. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Encaminho a referida proposta para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 59/2014, de minha autoria, vereador Rafael Aparecido Busqueiro. Indicação 059/2014. O vereador que abaixo subscreve vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal com a máxima urgência que sejam realizados na rua Romeu Aravec, localizada no Jardim Santa Elisa, construção de extensão da rede secundária para fazer a instalação de conjunto dos IPs necessários para a iluminação da referida rua e também colocar um redutor de velocidade para evitar possíveis acidentes. Sala de Sessões João Martínez Filho, 28 de agosto de 2014.
Rafael Aparecido Busqueiro, vereador. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 60/2014 do vereador Moacir Patrício. O vereador que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal, com a máxima urgência, reparos no mausoléu do cemitério municipal de Tabatinga, pois parte do teto encontra-se caído. Sala das Sessões João Martinez Filho, 28 de agosto de 2014, Moacir Patrício, vereador. Peço ao secretário que faça a leitura das indicações 61/2014, 62/2014 da vereadora Silmara da Silva Soares. Indicação 061/2014. A vereadora que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal com a máxima urgência redutores de velocidade, um próximo ao número 141 e outro próximo aos números 189 na rua Alcides Rossi, no Jardim Planalto 1. Esse pedido está sendo feito pelo fato de ser uma rua comercial no Jardim Planalto 1 muito movimentada, sendo que muitas crianças que estudam na escola Professor Dirceu Sgarbi moram no Jardim Planalto 2, Jardim União e Jardim Paraíso, tendo que atravessá-la. Sala das Sessões João Martinez Filho, 28 de agosto de 2014. Acabou as indicações? Indicação 062/2014. É, tem duas. Não, falta. Já leu? Não. A vereadora que abaixo subscreve respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal com a máxima urgência, juntamente com o setor de engenharia, que envie um eletricista a uma empresa especializada na Escola Municipal Maria Amélia da PH Martinez, localizada próximo ao cemitério, para fazer uma avaliação de toda a parte elétrica para verificar se a rede elétrica existente suportará a instalação dos ares condicionados que já foram comprados e aguardam para ser instalados. Esse pedido está sendo feito pelos docentes, parte administrativa, alunos e pais de aluno, pois como sabemos que com o aquecimento global o calor será demais e chegando o verão o calor aumentará mais ainda, tornando desconfortável os alunos ficarem em torno de 5 horas e meia na sala de aula, com muitos alunos juntos passando muito calor. Com ar-condicionado, o ambiente físico permitirá um melhor rendimento escolar. Sala das Sessões João Martinez Filho, 28 de agosto de 2014, Silmara da Silva Soares, vereadora. Eu vou colocar a palavra à disposição dos vereadores. Vamos fazer a inscrição por ordem. Silmara da Silva Soares. Laudelina de Souza da Silva. Genésio. Ninguém mais? Passando para a ordem do dia, então, antes disso, vamos fazer o uso da palavra. A vereadora Silmara da Silva Soares está com a palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, nossas secretárias, nosso advogado, demais vereadores, nosso público presente, muito obrigado pela presença de vocês, muito importante a presença de vocês aqui, esperamos que vocês sempre estejam presentes. A todos os nossos internautas, ouvintes da Rádio Centenário, muito obrigado pela participação de todos. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o presidente Rafael, como também aos vereadores pela propositura e os seus homenageados, né? Na última segunda-feira, nós tivemos aqui a inauguração dessa tribuna, como vocês estão vendo, ela ficou muito bonita, né? É uma homenagem ao seu Neno Isaías, propositura aí do vereador Paulinho, ao seu Neno Isaías, parabenizando a família do seu Neno, e a entrega de títulos e placas de honra ao mérito, propositura do vereador Genésio, aos nossos queridos cidadãos. O Paçoca foi homenageado nessa sessão solene, o seu Mauro Camargo e o senhor José Ciandrini. Então, parabenizar pela linda sessão, senhor presidente, foi muito bonito, né, homenageando
as famílias, foi muito, o público esteve presente, foi muito bom. Parabenizar também o executivo, o prefeito Rafael, junto ao Conselho Tutelar. Não sei se vocês ficaram sabendo, chegou o carro 0 quilômetro para o Conselho Tutelar. Com esse carro vai melhorar o trabalho lá das nossas conselheiras, né? Também, se vocês lembram, né, é um kit que, juntamente com esse carro, também será também 5 computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro, né, para melhor estar desenvolvendo o seu trabalho. Então, parabenizando aí tanto o nosso executivo. Uma parte. É um kit. Não tenho. Não tem, é um kit. No jornal, se você. Não fala também, né? Mas a gente pode levantar isso e a próxima sessão informar. Tá? Então, parabenizar. Obrigado, senhor presidente. Eu quero uma parte também, Silmara. Pode falar. Você foi muito feliz aí. Eu quero também parabenizar toda a Câmara que estiveram presentes. O Antônio, problema de saúde, não veio, né? Estava com problema de saúde, me ligou e eu tornei público. Estavam muitas pessoas aqui, estavam muita gente. E foi uma sessão muito bonita. Parabenizar o Genésio, Paulinho, porque escolheram pessoas ilustres, né? A sessão aí, a Tribuna Livre, do Benedito Bernardino do Vale, filho, Neno Zaías, família Zaías, todos aqui. O senhor Mauro Camargo, que foi o vice-prefeito, o Geraldo Antônio Coelho, que foi paçoca, né? Que empresário hoje, bateu muita sola de sapato, mas hoje é empresário. Silmara, parabéns. O Zé Ciandrini. O Zé Ciandrini, que é cidadão tabatinguense. E eu quero dizer mais uma vez, fiquei muito feliz também, porque eles ficaram na história de Tabatinga. E vão ficar para a história do mundo. A revista Folk, que o Claudemir Spiver, proprietário da revista, vai publicar na próxima edição do mês que vem, gratuitamente, como ele já fez uma publicação da nossa cidade sobre os bichos de pelúcia, gratuitamente, cortesia, e veio na sessão solene, felizmente, também disponibilizou também a revista gratuito, 4 páginas, que será divulgado para todo o Brasil. Então era isso que eu tinha que agradecer e parabenizar. Também as pessoas homenageadas. Falando sobre as minhas indicações, uma é sobre 2 redutores de velocidade na rua principal movimentada lá do Planalto 1, comercial, onde está o mercado lá do Marquinhos, né? Marquinhos de Abreu, a padaria do Pintinho, tem lá bar, tem quitanda ali. Não, aquele redutor de velocidade, ele se desgastou, soltou. E os carros, quando vira ali o Cristo, desce com toda a velocidade. Né? O Fabinho é daquele bairro, né, Fabinho? Tem conhecimento bem disso. Desce com toda a velocidade lá. Então, os moradores conhecidos nossos nos chamou até lá e falaram assim: Mara, olha, as crianças estudam na Dirceu Sgarbi, vem, passa aqui, também passa a avenida, né? A Dirceu Sgarbi. São crianças de 1º aninho ao 5º aninho, quer dizer, são crianças de 6 aninhos até 10 aninhos de idade. Então, que o prefeito pudesse ver com carinho, colocasse lá nesses redutores para dar uma diminuída. Quem vira lá o Cristo e desce aquela rua lá comercial, para dar uma reduzida lá, porque do jeito que eles estão descendo a todo. E também sobre a Escola Maria Amélia, é uma escola nova, né? Ela vai do 1º aninho também até o 9º ano, e à noite nós temos telecurso, nós temos EJA com pessoas adultas. Está muito quente, como vocês perceberam. Nós estamos ainda no inverno e está muito quente. Quando chegar no verão, vai estar mais quente ainda. Já foram comprados ar-condicionado, então também queria pedir que o executivo visse com carinho
a máxima urgência de estar enviando lá esse eletricista para estar vendo o cabo que vai passar para instalar, porque nós que somos, o Carlinhos está aqui, o Nenê é nosso supervisor de ensino aqui do município, e professora, lá é muito quente. Essas crianças ficam agitadas, toda hora pedem para sair, porque não aguenta ficar nessa... Só os ventiladores, com esse calor que está, não está aguentando. Já que nós compramos os ares condicionados, que mande com máxima urgência esse eletricista para ver esses cabos, esses fios, né? Para dar tudo certo. Obrigado, senhor presidente. Nada. Com a palavra, a vereadora Laudelina de Souza Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa, aos demais vereadores e público presente. Hoje eu queria estar fazendo uma indicação verbal ao nosso prefeito, mas eu queria que ele estivesse vendo com muita urgência mesmo. Nós estamos no pronto-socorro sem expirador. Estão usando aqueles de mão para salvar vidas. Pode ter sido ocorrido assim, algumas percas de vidas lá por falta desse aparelho. E assim, não estão dando a maior importância. Os enfermeiros assim, foram bombando o paciente outro dia. Não é fácil. Se eles não tivessem assim, ali bombando, respirador. Eu peguei o nome, respirador. Está precisando, não está. Não tem, está quebrado. Agora também, eu queria estar lembrando o prefeito que ele já tem conhecimento da rodoviária. Está caindo aquelas telhas, aqueles zinco em cima de alguém. Vai cair em cima de alguém. Ele está consciente que aquilo está caindo, foi falado para ele mesmo já 2 vezes, a gente cobrou dele mesmo, e até agora nada de tomar uma providência. Vai acabar machucando alguém e vai ser pior. Assim, tantas coisas que a gente tem cobrado e nenhum resultado. Mas eu acredito que ele tem que ver os pronto-socorro com outros olhos, que eu estou ali acompanhando dia a dia, sempre estou ali e estou vendo que as enfermeiras fazem o que podem, mas não tem material adequado para eles salvarem vida lá. E vão acabar perdendo muitas, como uma médica me falou, e no outro dia aconteceu, eles perderam uma vida ali. Muito obrigada. Então, Lau, nós vamos fazer, por favor, a gente vai fazer uma indicação, né? Indicação verbal. E você transcreve e a gente envia assim, tá? Passar para o prefeito. Após a votação, nós encaminhamos para o Rafael, lá, prefeito Isso, Rafael. Eu acho que assim, teria que ser com uma urgência mesmo, tá. Porque assim, eu estive lá e presenciei que as enfermeiras sofreram bastante nesse dia. Tá bom, Genésio está com a palavra. Vereador Genésio Garbi. Boa noite, senhor presidente, os companheiros da mesa diretora, Odemar, nosso assessor jurídico, as funcionárias da Câmara, aos demais colegas vereadores, aos presentes, ao meu ex-companheiro, o Jefferson Barleta, que foi presidente também desta casa, vereador desta casa, ao Nenê, da educação, o que você é mesmo lá? Supervisor, Carlinho, professor. Presidente do PPS. Presidente do PPS. E a todos os presentes. Senhor presidente, eu estou aqui, como eu já falei na segunda passada, lógico que a nossa função nesta casa é fazer a indicação. Mas nós temos que ver também, conscientizar a população, tentar conscientizar a situação que o município, não só o município de Tabatinga, vive, todos os municípios estão passando por uma crise terrível financeira. Se eu não tiver errado, o nosso orçamento do ano passado era em torno de 36 milhões. A previsão para esse ano é 30 milhões. Para um município como o nosso, 6 milhões num ano, isso corresponde a 500 mil reais por mês, que está caindo, a menos que vai vir. Provavelmente, para esse próximo ano, é 30 milhões. Então, a situação é difícil. E a tendência, tomara que não, que faça alguma coisa que melhore, porque a tendência para o próximo ano é ser pior ainda. Esse ano é um ano político, e o próximo ano a tendência é piorar. Eu sei que é fácil. Eu não estou aqui para defender o prefeito, A ou B, o Rafael que está aqui hoje, ou quem seja. Eu estou apenas para falar, conscientizar da atual situação. Qual é o prefeito que não quer ver a cidade bonita, que quer realizar, que quer fazer? Só que para isso precisa de dinheiro.
E a situação é difícil. O prefeito hoje não pode fechar o ano em vermelho, porque senão a cabeça dele que vai. Lógico que o povo cobra, a população cobra, mas a pessoa tem que saber, conscientizar, eu acho que é obrigação nossa. Eu vi no Facebook essa semana, o Conselho Tutelar recebeu um carro novo, que a vereadora estava falando, já uma pessoa postou, o prefeito, em vez de gastar dinheiro, o Conselho Tutelar, porque não comprou ambulância. A pessoa tem que saber que aquilo é uma verba destinada àquilo, não pode. Se o prefeito tirar a compra daquele carro e comprar uma ambulância, ele é cassado. Então, a verba vem destinada àquilo, é para X, é para X. Então, nós temos que fazer também o nosso trabalho, temos que indicar, temos que fiscalizar, é a função do vereador. Nós temos também que conversar com a população e conscientizar, olha, gente, não está conseguindo fazer por causa disso, tem que fazer, pagar as folhas de pagamento, tem que fazer o básico, e depois tentar fazer. Então, eu acho que o trabalho nosso, nesse momento, o mais é fazer isso. Lógico que tem o problema da rodoviária, que eu sei que está com problema, eu acho que aquilo ali, até não se conseguiu uma verba, está correndo, está batendo em cima, foi prometida uma verba no deputado, não saiu, até agora não saiu para reformar, sei lá, tentar tirar aquelas teias lá e deixar sem, até que coisa, eu já vi aquilo lá também, ela está balançando com o vento, corre o problema, sim. Com vento perigoso. Do outro lado, para baixo, ali onde que é o CRAS, tá ali, foi madeirado e não foi coberto, por quê? A empresa abandonou o serviço. Abandonou o serviço no meio, ela ganhou a licitação, ela abandonou. Até juridicamente resolver o segundo colocado pegar e assumir, demora um tempo. Então o pessoal chega lá e fala, olha lá, o prefeito não está vendo isso, está vendo, lógico que está vendo. Ele não pode chegar lá e mandar outro começar a fazer, porque quem sobra para quem? Para ele. Tem que fazer todo aquele processo que, infelizmente, o Brasil ainda vive hoje, essa burocracia. Então eu acho que nesse ano, até o final do ano, vai ser difícil. Muito difícil mesmo. Tem município por aí que não vai fechar o ano. Não vai fechar. Vai fechar em vermelho. Os prefeitos estão todos, quando diz que a portuguesa purga atrás da orelha. Então, nosso serviço é ajudar, não é só criticar, porque criticar é fácil. Tacar pedra é fácil. Agora, se a vidraça é difícil. Qualquer um que está ali quer fazer o melhor. Ninguém está ali para chegar e falar, não vou fazer o pior para a população. Só que temos que também conscientizar, olha, não está conseguindo fazer por causa disso. Mas gastou dinheiro naquilo, porque aquela verba é para aquilo. No momento era, eu quero também aqui deixar gravado que hoje faleceu um grande amigo particular meu, que era o pastor Kleber. Ele faleceu hoje, ele passou por um sofrimento terrível, foi amputado há 3 anos um braço, parte do corpo. Ele faleceu hoje, está sendo velado lá em Bitinga. O enterro vai ser amanhã às 9 horas, lá no cemitério de Bitinga. Boa noite, senhor presidente. Ô, Genésio, eu gostaria de uma parte aí sobre o recurso. Sim. Aqui no jornal, nós colocamos uma matéria, Parlamento Regional apoia o movimento dos prefeitos do interior de São Paulo. Eu estive em Araraquara com o representante da UVESP e demais vereadores, com a vereadora Edna Martins e o vereador Moacir Patrício, estivemos juntos lá. Em todas as câmaras de vereadores, inclusive a nossa, eu quero aqui dizer, público isso, nós votamos um requerimento para apoiar essa medida dos prefeitos, essa reivindicação de conseguir um 14º repasse do Fundo de Participação do governo federal e mais 1% do ICMS do governo estadual, que eles estão mobilizando, agendando uma reunião com a relação institucional, Secretaria das Relações Institucional do Ministério em Brasília, e também com o governador Geraldo Alckmin em São Paulo, e o parlamento, através da UVESP, estará também formando uma comissão de vereadores que também irão endossar esse pedido dos prefeitos, devido à dificuldade que estão passando, junto a esses órgãos, a esses setores, fazendo uma moção de apoio, dizendo que nós queremos e nós precisamos, Tabatinga e outros municípios. Nós fizemos a nossa parte, os vereadores de Tabatinga, todos os vereadores, unânimes, fizemos, está aqui no jornal, olha, o requerimento aprovado por unanimidade, pedindo que o governo federal e o governo estadual sensibilize com essa situação. Infelizmente, é um momento difícil, é um momento político, né? Mas nós vamos lutar, nós vamos acompanhar os prefeitos aí nessa caminhada junto com todos os outros municípios. Quem sabe, é difícil, mas nós fizemos a nossa parte e estaremos lutando junto com os prefeitos.
Sim. Para melhorar a arrecadação, para poder fazer as coisas por Tabatinga. Nós somos a favor de Tabatinga. Acho que cada um, Genésio, foi muito feliz. Nós estamos aqui e nós queremos, e eu quero dizer mais, essa Câmara aqui é muito unida. Todos estão sensibilizados, independente de partido político, e nós fizemos uma convocação de uma sessão extraordinária, todos, acho que em sessão ao Paulinho que teve que viajar, né? Você teve compromisso, você me falou lá. Mas a maioria, aliás, os vereadores, inclusive ele apoiou também, mas não esteve presente. Então eu quero dizer assim, estamos solidários com o prefeito e nós estamos porque deve vier, junto nessa caminhada. Sim, essa obrigado, Genésio. Essa é a nossa função, senhor presidente. É prol de Tabatinga. Política já foi, e aqui, felizmente, essa Câmara vem trabalhando nesse sentido, em prol da nossa cidade. Como eu disse na segunda-feira, não só a arrecadação que está caindo, como tanto a União como o Estado está cada vez mais jogando em cima dos municípios, né? E o maior problema, como eu disse, a partir do ano que vem, é o problema da manutenção da energia elétrica. Que se realmente isso aí vai arrebentar de vez. Se não conseguir, eu acho que é uma coisa que, como já foi dito lá no Tribunal de Contas, um dia que nós estivemos lá, o próprio doutor Sérgio falou, vocês, Câmara, prefeitos, deveriam reunir todos, que nem está fazendo essa carta agora, reunir e bater em cima para não deixar isso acontecer, porque vai arrebentar os municípios. Ele falou, vai arrebentar. Você imagina daqui a pouco dar um temporal e cair e queimar assim, 10, 15 transformadores dentro da Tabatinga. Responsabilidade do município. Quem vai fazer isso? Boa noite, obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Passando para a ordem do dia, o secretário não para de trabalhar. Passando para a ordem do dia, eu peço ao secretário que faça a leitura do parecer das comissões Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 42/2014. Comissão de Justiça e Redação. Essa comissão reuniu em reunião no dia 27 de agosto de 2014, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tabatinga, Estado de São Paulo, acataram por unanimidade de seus membros o parecer e voto do senhor relator, vez que o projeto de lei 042/2014, que dispõe sobre desafetação da área pública e das providências, atende às regras que regem a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentabilidade e a técnica legislativa. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei 042/2014. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 27 de agosto de 2014. Genésio Gar, presidente. Antônio José dos Santos, relator. Laudelina de Souza da Silva, membro. Coloco o projeto de lei número 42/2014 em discussão. Esse projeto de lei é no Jardim Planalto, e lá já está feita a rua, já está funcionando lá próximo ao quiosque, né? Eu conversei com o doutor Reginaldo, que é o advogado do município, e ele esclareceu, inclusive, uma dúvida que até o vereador Paulo questionou. Deveria passar pela engenharia, mas é uma coisa só para legalizar, já existe a rua. Então a questão próximo do CAR é para desafetação de uma área. Então é isso que nós estamos votando. É questão de legalização, exatamente. A rua já existe, não é isso? A praça já existe, os quiosques já existem, mas no papel tem que fazer constar isso, porque aquela área ainda ela era uma área institucional. É uma área institucional e foi feita uma rua, e pelo que, segundo eu estou sabendo, está com dificuldade em assinar convênios, porque eles alegam, falam, aqui tem uma rua no meio, são duas áreas, e no fim é uma área só. Foi aberta uma rua há 20 anos atrás e não foi legalizado. O que está fazendo agora é apenas legalizando. Como nós falamos aí, nós estamos dispostos a colaborar. Então, se for por isso, questão de burocracia, eu sou favorável, acho que todos também. Eu vou colocar o projeto em votação, o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação pela ordem aqui, ó. Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Cultura e Assistente Social, referente à proposta da emenda da Lei Orgânica do município de Tabatinga, número
01/2014. Comissão de Justiça e Redação. Voto da proposta da emenda à Lei Orgânica do município de Itabatinga, 01/2014. Esta comissão reuniu-se no dia 22 de agosto de 2014 na sala de reuniões da Câmara Municipal de Itabatinga, Estado de São Paulo, com a finalidade de analisar a proposta da emenda à Lei Orgânica do município de Itabatinga, 01/2014, e após a análise verificou-se que o mesmo é legal e constitucional, e que nada opõe-se contra a tramitação normal do mesmo. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a aprovação da proposta da emenda à Lei Orgânica no município de Itabatinga, 01/2014. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Itabatinga, 22 de agosto de 2014. Genesis Garbi, presidente. Antônio José dos Santos, membro. Laudelina de Souza da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Esta comissão reuniu-se no dia 25 de agosto de 2014, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Itabatinga, Estado de São Paulo, e acataram por unanimidade de seus membros o parecer e voto da senhora relatora, vez que a proposta da emenda à Lei Orgânica do município de Itabatinga, 01/2014, atende às regras estatuídas pela legislação vigente. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a aprovação da proposta da emenda à Lei Orgânica do município de Itabatinga, 01/2014, ficando, entretanto, sua acolhida ou não, a critério do douto plenário quanto à sua oportunidade ou conveniência. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Itabatinga, 25 de agosto de 2014. Paulo Domingos Restante, presidente. Silmara da Silva Soares, relatora. Jair Paulo Francisco, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Esta comissão reuniu no dia 25 de agosto de 2014, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Itabatinga, Estado de São Paulo, acataram por unanimidade seus membros o parecer e voto do senhor relator, vez que a proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Itabatinga, 01/2014, atende às regras estatuídas pela legislação vigente. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a aprovação da proposta da emenda à Lei Orgânica do município de Itabatinga, 01/2014, ficando, entretanto, sua acolhida ou não, a critério do plenário quanto à sua oportunidade ou conveniência. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Itabatinga, 25 de agosto de 2014. Jair Paulo Francisco, presidente. Moacir Patrício, relator. Angélica Giovana do Carmo, membro. Comissão de Cultura e Assistência Social. Esta comissão reuniu no dia 25 de agosto de 2014, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Itabatinga, Estado de São Paulo. Acataram por unanimidade de seus membros o parecer e voto do senhor relator, vez que a proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Itabatinga, 01/2014, atende às regras estatuídas pela legislação vigente. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a aprovação da proposta da emenda à Lei Orgânica do município de Itabatinga, 01/2014, ficando sua acolhida ou não, a critério do douto plenário quanto à sua oportunidade ou conveniência. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Itabatinga, 25 de agosto de 2014. Moacir Patrício, presidente. Antônio José dos Santos, relator. Laudelina de Souza da Silva, membro. Coloco a referida proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Itabatinga, número 1/2014, em discussão. Coloco em primeira discussão. Vereador Paulo Domingos Restante. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas que compõem a mesa, ao nosso jurídico aí, o primeiro dia de trabalho dele junto a essa casa, as meninas aqui que estão nos auxiliando, ao público presente e a toda a população de Itabatinga que nos ouve aí e nos acompanha através da internet. Senhor presidente, eu gostaria de estar pedindo vista no projeto, de acordo com o artigo 123 do nosso regimento interno desta Casa de Lei. Então, eu requiro o pedido de vista da proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Itabatinga, número 021/2014, para que possamos analisar isso aí com mais calma, uma vez que o nosso regimento interno nos deixa engessado. Esse pedido de vista de emenda só pode ser feito pela Comissão de Justiça e Redação. Então,
A Comissão de Justiça e Redação viu por legalidade, legitimidade, é legal, é legítimo, e passou, só que não foi feita nenhuma emenda. Então, eu gostaria que os nobres colegas se sensibilizassem e entendessem comigo que eu gostaria de estar apresentando uma emenda nesse projeto. E, para isso, o senhor presidente vai estar passando isso em plenário, eu gostaria que vocês entendessem isso aí e votassem para eu ter a oportunidade de apresentar a emenda. A emenda será uma segunda etapa e cabe a vocês analisarem pelo voto favorável ou não. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso aí, porque eu sou da comissão, está lá, está aqui o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Seria até uma redundância passar pela minha comissão e eu não apresentar nenhuma emenda. Porém, nós não podemos estar apresentando emenda. O nosso regimento interno que nos engessa nesse momento. Então, é muito válido, como disse a Silmara, se o presidente tomou as atitudes devidas, o regimento interno precisa ser alterado, tem que acompanhar a Constituição, as coisas vão mudando. Porém, eu gostaria que os nobres colegas entendessem isso aí e se sensibilizassem, a hora que passar em votação no plenário, que me desse a oportunidade de estar apresentando essa emenda. Cabe a vocês analisarem depois com mais calma ou não. Senão, nós vamos estar votando sem emenda e sem nada, e nós não tivemos a oportunidade de estar vendo isso daí. Então, nós estamos numa democracia, eu acredito que aqui todos os nobres colegas entendem isso, o que o senhor presidente falou, nós não temos distinção partidária ou política, porém, nós temos que prezar pelo melhor do município. Sendo assim, eu conto com vocês, a hora que passar isso aqui em plenário, que vocês acatem pelo menos o meu pedido de vista, para posterior a gente estar estudando a emenda, se é possível, se é plausível, se vocês acham que deve estar mudando ou não. Tá? Eu acho que não seria o momento, o senhor presidente, eu estar explicando o que é, não vem ao caso. Então, o ato agora é o meu pedido de vista, para eu estar podendo ter o espaço, para eu estar pleiteando essa emenda junto aos nobres colegas vereadores. Tá? Muito obrigado por enquanto. Nesse momento, é o requerimento do vereador Paulo Domingos Restanho, ele pede a vista do projeto de emenda, né? E eu vou colocar para aprovação ou não do plenário. Então, eu vou dizer o seguinte, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Os contrários à emenda. Os contrários se levantam. Eu também permaneço contrário. Se o senhor me permitir, eu só quero justificar o porquê eu votei contra esse pedido de vista. Nada contra o vereador, entendi o pedido. Só que foi feito 3 reuniões com o advogado. Aqui, todos participaram, acho que todas as reuniões. Foi passado pelas comissões. Eu acho que teria o tempo já de ter, não vejo porquê. Só por isso que foi discutido, item por item. Só isso, senhor presidente. Eu também quero justificar o meu voto, porque nós estamos com a lei orgânica, tem muitos erros. Vou mostrar aí, se a Câmara puder pegar, muitas coisas que foram alteradas. E nós debatemos artigo por artigo. Olha aqui, olha o que é a rasura, porque nós tínhamos algumas coisas que nós fizemos alterações que é possível modificar, porque ela estava inviável de acordo com a nova Constituição. Prazos, recesso, votação, passando a votação, todas as votações, não tem mais votação secreta, o quórum nós precisamos mudar, enfim, muitas coisas que serão alteradas, e nós debatemos, discutimos com o advogado, com quem pegou a proposta, que fez. Nós temos várias reuniões, passamos pelas comissões. Então, por isso que eu justifico o porquê eu sou contrário ao pedido à vista. Eu acho que nós temos que, e participei da reunião com os senhores. A gente faz a coisa democrática, nós vivemos aqui respeitando todos os partidos políticos, todos os vereadores, têm o mesmo tratamento. Isso aqui, todos os artigos que tinham polêmica, nós
paramos e fizemos uma votação simbólica para chegarmos a essa conclusão. Por isso, o meu voto também contrário ao pedido de vista. Concedo a palavra ao vereador Antônio José da Silva. Antônio José dos Santos. Mas não é Santos, é Antônio José dos Santos. Toninho da Saúde. Já foi, já. Ele está usando o pedido de vista, ele vai justificar. Claro, claro. Boa noite, presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, ao doutor Ademar, as meninas auxiliares, público presente, ao pessoal que está na internet e na Rádio Centenário. Boa noite. Em questão da reforma da lei orgânica, nós tivemos, em 2010, uma alteração nessa lei. Acho que a emenda do porque 6, já fazia 20 anos que se não mexia na lei orgânica. Estava bem desatualizada. Então foi feita assim rápido para adequar às Constituição estadual. Sou de acordo com as alterações que foram feitas. Foi democrático. Só que, no meu entender, desde o início da reunião, eu coloquei que eu não concordo com o artigo 21 da eleição da mesa para reeleição. Eu sou contrário. Colocaram em votação, permanecemos os 3 favoráveis e o resto do pessoal foi contra, democraticamente. Eu não concordo com a reeleição da mesa pelos mesmos cargos, igual está sendo aprovado. Então, eu fico triste, porque é uma democracia, mas por um interesse pessoal, às vezes. Então, eu vou deixar que eu sou certo, Toninho. Voto contra o projeto por esse motivo do artigo. Porque eu não concordo. Tá bom. Só isso. Mas sabe, explicou cedo uma parte. Boa noite. No momento da Comissão de Justiça, que o senhor era o relator, o senhor deveria ter feito essa emenda. A gente estaria discutindo ela hoje. Eu acho que no fazer momento... emenda, se nós fizemos uma reunião, discutiu junto com o advogado, colocou, foi democrático, e eu coloquei foi votação. 5 contra 3, colocou a votação. Por e isso colocamos agora o pedido de vista e foi votado contra. Mas é assim, então, o plenário decide. Então, o que adianta? Eu não fiz. O meu relator na minha comissão, eu não dei. Não, sim. Deu? É que você então, faz eu parte. estou dizendo, concordo, está democrático. Claro. Só que eu não concordo. Deveria permanecer da mesma forma que estava o artigo 21 anterior. Eu não concordo com a reeleição do mesmo cargo. Tá bom, eu respeito porque você. Prevalece algumas mordomias para alguns. Nós respeitamos a sua opinião. Tá? Muito obrigado. Nada. Bom, então deixa eu só concluir que o pedido de vista foi rejeitado. Tá? Você, um minutinho só. Você pegou os votos aí? Número de votos? Então, foi rejeitado por 5-4, se eu não me engano, não é isso? 6-3. Então, foi rejeitado por 6-3. 2/3, então, tá certo. Mas agora, é sobre a discussão do projeto. Mas o Paulo, pode ser depois ele? Pode usar a palavra, Paulo. Você está com a palavra. Depois você fala, Silmar. Pode ser? O projeto está em discussão. Só para deixar registrado, nós não estamos contra o projeto. O pedido de vista é baseado nisso. Nós estamos num país democrático, claro. As pessoas estão pensando em não existir mais reeleição. Nós estamos falando em plano de candidatos a presidente da República, de presidenciáveis, extinguindo reeleição no Brasil. Então, eu sou contrário à reeleição no Executivo.
E aqui no Legislativo nós podemos ter um mandato, outro mandato e permanecer a mesma mesa. Então, eu gostaria que deixasse registrado isso aí, para que nós tenhamos a oportunidade. Só isso daí. Nós estamos recapitulando essa lei orgânica, tem que estar revendo, como o Toninho disse, foi em 2010 que foi revista, e agora nós estamos aqui de novo, nós estamos sendo cerceados, nós estamos andando na contramão. Nenhuma Câmara da região tem reeleição. A nossa Câmara vai bater o recorde. Nova Europa, Gavião, Araraquara, Matão, Ibitinga, Tabatinga vai ser a primeira Câmara que vai ter reeleição. Então nós estamos andando na contramão da democracia. É só isso que eu gostaria de deixar registrado. Os nobres colegas, cada um tem a sua autonomia, o seu pensamento, a sua coisa. Agora, eu não tive o direito de fazer uma emenda, porque eu não faço parte da Comissão de Justiça. E a Comissão de Justiça é o único que pode estar fazendo essa emenda. Por isso que eu pedi a sensibilidade para vocês me darem a oportunidade de fazer uma emenda. Só amanhã pode ter um outro tipo de votação e vocês serem cerceados do mesmo jeito. A Comissão de Justiça foi a única. Se passou despercebido ou não, tem um ditado popular que diz: é melhor amarelar do que vermelhar. Então eu prefiro ter cautela, e nós estamos aqui hoje todos para analisar isso aí com mais calma, do que aprovar uma lei orgânica que se gasta para isso, teve que fazer tomada de preço, concorrência, o presidente fez tudo de acordo com as normas, até com a lei, e está caminhando tudo certinho. Agora, isso daí você vai saber lá daqui quanto tempo nós vamos estar mexendo nessa lei orgânica de novo. Então nós estamos cerceando e estamos deixando Tabatinga aquém de todas as cidades da região. Vai ser a única cidade que vai ter a lei orgânica, que vai poder, eu posso continuar como segundo secretário e os outros nobres colegas, cada um com o seu cargo. A única. É importante que a população saiba disso. Nós não estamos aqui para brincar. E ninguém está aqui com interesse pessoal. Quero crer eu. Então, deixando bem claro, a única divergência da gente é essa. Nós estamos falando de uma lei que vai prevalecer. Tá bom? Então, boa noite aí. Muito obrigado. Só antes de você, Silmara, essa poderá não significa que vai ser. Eu acho que tem que ter um consenso. Eu posso dizer para você que Deus foi muito generoso comigo. Eu sou o presidente da Câmara. Hoje, se eu tiver um consenso, eu posso ser candidato ou não. Isso não quer dizer que a reeleição é obrigatória e nem que é a recondução de mandato. Quando você faz um bom trabalho, assim é a Associação de Pais e Mestres, assim são as associações. Quando o cara, a pessoa, o presidente e os diretores faz um bom trabalho, a própria entidade reconhece e reconduz. Aí é uma recondução. No nosso caso, não. Aqui ainda vai por todo o seu direito de ser candidato. Ninguém está tirando o direito dos demais vereadores. Quem quiser ser candidato à presidência da Câmara, tem que ser vereador. Nós somos em 9 e qualquer um dos 9 pode ser candidato a vereador. Mas eu conversei com o doutor Ademar, e eu questionei isso, porque nós queremos fazer as coisas correto, dentro da legalidade e obedecendo a Constituição Federal. E eu pergunto, existem algumas câmaras, doutor, que tenha reeleição, já que o senhor tem conhecimento? Então, por favor, eu quero que o senhor faça o uso do microfone, porque a gente não está fazendo nada contra a Constituição. Legalidade, nós temos que seguir a Constituição Federal. Bom, presidente, a gente passou aí à tarde, né? Na verdade, comecei hoje. Na verdade, já veio a proposta da forma que estava. Mas não é não vai ser, né, uma exclusividade de Tabatinga a questão da recondução aí pelo prazo de 2 anos de qualquer um dos membros da mesa, né? Na nossa macro-região, como Cravinhos, Santa Rosa e Viterbo, existe já na lei orgânica essa previsão de recondução pelo mandato de 2 anos. E existem algumas assembleias legislativas, né, dos estados, que já prevêem essa possibilidade de recondução. Quando falo recondução, é a reeleição da mesa, né? Necessariamente não é uma recondução sem eleição, necessariamente tem de haver a eleição. Então, tendo a possibilidade de organização administrativa das câmaras municipais, não é reputado como inconstitucional que haja a recondução, mediante uma eleição, dos membros da mesa para o mesmo cargo. Nós temos experiências em câmaras da região, em assembleias dos estados, então não há nenhum problema nesse sentido. É uma decisão exclusiva da própria Câmara Municipal a adoção ou não
da recondução dos membros da mesa para o mesmo cargo. Tem um parecer do TSJ, não é isso? Não, são decisões do STF, né? O Tribunal de Brasília, que já reconhece a possibilidade da organização administrativa da Câmara sem qualquer inconstitucionalidade, sem qualquer... Qual cidade você poderia repetir? Nós encontramos Cravinhos e Santa Rosa de Viterbo. Elas são biênio ou anual? Elas são bienais, são mandatos de 2 anos, né, com a recondução eventual por 2 anos. Pesquisaram bastante, mas tá bom. Pelo menos temos 2. A população já sabe que existe. Olha, eu gostaria que você respeitasse, nós temos seriedade. Nós não procuramos muito não, viu, Paulinho? Não tivemos muito tempo não. Eu acho que... Santa Rosa de Viterbo. Que nós vimos aí como parâmetro. E tem Constituição dos Estados, né? Nós vimos, mas eu acho que não é o caso nosso. Você falou que era a única, não é, Paulinho. Infelizmente, você exagerou um pouco. Eu acho que nós estamos fazendo as coisas dentro da lei. Eu estou pedindo para esclarecer. E nós fizemos com a maior democracia, com a maior diplomacia. E eu estou aqui para respeitar esse cidadão, que é professor da Universidade da Uniara, da AME, né, da Faculdade de Matão. Ele está aqui para fazer as coisas corretas. Eu jamais iria fazer uma coisa que não fosse permitido na Constituição. Então eu quero que os senhores vereadores também, e o público que está nos assistindo, entendam que nós estamos fazendo uma coisa legal. Dá a impressão que contra isso, eu respeito. Nós colocamos o voto, gente. Aqui é democracia. Antes de acontecer essa votação, nós questionamos lá com a reunião. E nós concordamos, porque do contrário, não teria colocado na emenda. Foi uma proposta, inclusive, posso mencionar, né, Genésio? Foi o vereador Genésio que colocou a mudança desse regimento. E eu fiz, já naquele momento, eu nem ia fazer essa colocação. Aí fizemos uma votação, e chegou à conclusão que tinha 6 votos e 3 votos que eram contrários. Ou é mentira? Eu estou falando isso junto naquela mesa, quando nós conversamos, e os funcionários estavam juntos também. Então, pessoal, mais debatido, mais discutido, mais democrático que foi, e a gente não vai fazer nada que é proibido pela Constituição. Aliás, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque a nossa Câmara tem um poder, tem que ter respeitada. Nós estamos aqui, vereador, nós estamos aqui para cumprir o mandato, representar a população. Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos. Isso aqui é muito sério. Se amanhã depois tiver que adequarmos essa lei orgânica, o próximo vereador, o próximo presidente, que vai mudar muita coisa, tem que fazer. O Antônio não falou que ficou 20 anos sem mudar? Eles fizeram uma adequação. Nós estamos fazendo outra hoje, mas isso não é eterno. Num outro momento será feita nova revisão. Então, veja bem, tudo isso tem que ser debatido, tem que ser discutido, tem que ser respeitado. Eu acho que o plenário foi soberano, né? Ninguém está aqui fazendo uma coisa imposta, goela abaixo. Foi tudo discutido e respeitado os votos. Pode falar, Antônio. Você falou de respeito, nós estamos respeitando da melhor maneira possível, nós estamos numa democracia, nós se reunimos. Eu acredito que ninguém falou uma besteira aí. Quem falou? Nós estamos respeitando e sempre respeitando e trabalhando com o município. Fala no microfone, você quer usar o microfone? Assim fica gravado, é bom. Presidente, em cima da sua colocação, de falar que nós não respeita, que nós temos que tomar cuidado com a Câmara, sempre que tomamos cuidado. Não desrespeitamos ninguém. Hoje nós estamos numa discussão de um projeto polêmico, por um motivo de uma reeleição da mesa. Que nós somos 9 vereadores, 3 não concordam, e desde o início da discussão. E estão chegando aqui ao final e continua a mesma discussão. Então eu concordo com o Paulinho sobre as colocações dele. Agora, ele falou sobre as câmaras que não tem reeleição da região. Mas também não vou ficar ligando para todo mundo, porque a gente também tem que resolver as nossas situações aqui. Entendeu? Mas nós não estamos aqui para brincadeira, não. Tá certinho. Tá certo? E eu
continuo defendendo Tá bom, e sou Antônio, já contra a sabemos, reeleição sua e opinião voto é essa, contra o você- projeto. Mas você perdeu no voto, me perdoe, mas a democracia é assim. Ué, tem que respeitar a maioria da decisão, é sempre assim, o plenário é soberano, meu Deus. Vocês parecem que não estão entendendo, me perdoem, meus colegas aí, gente. Com todo o respeito do mundo, senhores vereadores, nós colocamos em votação. Então, mas o que vocês estão lamentando? Já foi o voto, é plenário. O plenário é soberano. O plenário é soberano. Eu concedi uma parte, mas eu quero explicar ao senhor que o voto, eu quero dizer o seguinte, o senhor teve a sua opinião, eu respeitei. Nós colocamos para discussão, estamos debatendo. Agora, voto a maioria que decide. O plenário é soberano, eu sempre falei isso. E nós estamos aqui, ninguém quer tomar conta da Câmara, ninguém é dono. Eu sou o presidente da Câmara hoje, acredito que fiz um bom trabalho e faço um bom trabalho. Porque Deus me ajuda, eu peço muito a Ele para me ter compreensão, para me tomar a decisão correta. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Se eu serei candidato ou não, é lá no momento, nós vamos conversar com os senhores, independente de partido, já falei para vocês, eu sou democrático, poderá a reeleição. Não quer dizer que vai ser reeleito, e outro, se não tiver voto, ninguém ganha. Você sabe disso. Para a eleição da mesa tem que ter um consenso, tem que ter voto. Eu repito, todos os vereadores podem disputar a presidência da Câmara. É só se articular e conversar, vamos fazer reuniões, vamos entrar num consenso. Ninguém está falando, ninguém é dono aqui. Por isso que chama-se plenário. E nós vamos conversar muito, discutir muito. Paulinho, eu acho que já passou já. Eu acho que já chega, já foi a lamentação. E me desculpe, mas já perderam no voto. Se vocês continuarem muito tempo isso, por favor. Você já falou, já concedi a palavra, e eu acho que, no momento, eu acho que eu vou, se o outro vereador, o senhor já fez o uso da palavra, me perdoe. O senhor citou meu nome dizendo que eu estava, vou me retratar. Eu tenho o direito a me retratar. O senhor citou meu nome que eu estava, de repente, falando alguma coisa para o nosso jurídico. E não fica... Não, que você respeita o nosso jurídico. Eu respeito todo mundo, não é só ele. Mas você... Bom, tá bom. Ô, doutor Ademar, eu acredito que eu não tenha infringido nada, nem feito nenhum questionamento. É que não era do conhecimento e a gente pensa na micro-região. Vocês pesquisaram e acharam lá cravinhos e uma outra coisa. Então, a única pergunta que eu fiz foram duas. Uma, quais as cidades? E a segunda, se era bienal ou anual. Tá? Eu gostaria... Eu gostaria que o senhor presidente dê uma olhada no artigo 136, que nós podemos estar destacando, destaque é o ato de separar do texto uma proposição para possibilitar a apreciação isolada do plenário. Nós não estamos questionando e ninguém está aqui, e o senhor presidente tem toda a razão. Nós não estamos aqui para ficar causando problema. É que nós estamos andando na contramão. 136. Então eu gostaria... do regimento. Eu gostaria que o presidente tivesse a sensibilidade de destacar esse item que nós estamos questionando tanto. Vamos votar a lei orgânica e vamos destacar isso aí. A gente vê isso aí com mais calma, com mais cautela. Quem sabe os novos colegas tenham uma visão diferente. E como o senhor disse, o senhor não está falando para ser presidente de novo, o senhor tem que pleitear, tem que votar, não é isso. E não é problema da nossa mesa, é que nós estamos na contramão de tudo. Então eu gostaria que o senhor analisasse esse artigo. Se puder destacar isso aí, eu gostaria muito. Vamos votar a lei orgânica, vamos aprovar, eu estou aqui, o meu voto é favorável, desde que a gente destaque isso daí e analise com mais calma. Não vai mudar nada para ninguém. E o nosso jurídico, desculpa se eu falei alguma coisa de alguma forma equivocada, mas tenha certeza disso, que nós vamos permanecer aí no mínimo pelo menos mais 2 anos, aí 4 meses juntos. Eu não estou aqui para estar questionando ninguém, muito menos o jurídico. O senhor está aqui para nos auxiliar. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Silmara, você já falou também? Então vai agora a senhora. Puxa vida, então é você. Com a palavra a vereadora Silmara. Boa noite mais uma vez a todos, senhor presidente, mesa, todos. Eu só gostaria também, senhor presidente, de
se for votar dessa forma, também de dizer que o meu voto também não é favorável, por causa também desse parágrafo, que eu respeito a soberania, né, do plenário. O senhor presidente, ele foi feliz, contratou realmente um advogado especialista em lei orgânica, nós nos reunimos 3 vezes, mas eu gostaria que ficasse registrado, senhor presidente, secretária, a minha fala, que eu sou contra a reeleição da mesa. Eu também não concordo. Só gostaria como nós estamos numa democracia, como eu respeito a soberania do plenário, que vai votar, que eu acredito que vocês vão respeitar também a minha opinião, que eu sou contra, é um princípio meu. Eu também não concordo, né, não aceito isso de ter a reeleição para o mesmo cargo. Né? Não tenho nada contra o senhor Rafael, faço parte dessa mesa. Eu sou vice-presidente. E me substituiu aqui então, com muita dignidade. Eu quero te parabenizar pelo trabalho seu. Nada contra, né, a mesa, qual eu faço parte, mas é por isso que eu gosto da República. Porque a República, ela mudou a política da história dos países. Como é que se diz? Uma renovação. Nós temos direito de votar. E, além de eu estar vereadora, eu sou professora de história. Né? Então, quando eu dou lá a Revolução Francesa, falando da República, quando eu dou lá a história dos gregos, falando sobre democracia, quando eu dou a aula sobre os romanos, república, o povo participando, quando eu falo sobre a ditadura militar, as diretas já, né? Todo o movimento da redemocratização, eu falo disso, do povo participar, de renovar, como é importante essa questão da renovação. E mesmo tendo a lei, como nós sabemos, que há uma lei federal, o artigo 54, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, que prevê o mandato dos membros das mesas diretoras da Câmara Federal, do Senado em 2 anos, vedando a reeleição para os mesmos cargos da mesma legislatura. Há essa lei lá. A Assembleia Legislativa de São Paulo também acatou por essa mesma eleição de 2 anos, sem recondução, sem reeleição para os próximos 2 anos. De 6 mil cidades, a maior parte, eu concordo, nós temos, a Câmara de Tabatinga tem, numa lei, vamos ser aprovado aqui, mas de 6 mil cidades, a maior parte é dessa forma, de 2 em 2 anos. Como o vereador Paulo falou, na nossa região, aqui, perto de nós, todas as cidades são de 2 anos sem ter reeleição. Então, isso é uma questão de princípio. Como tem um professor que ele diz assim, trata-se de obediência a princípios, não de obediência a normas que o federativo ditou para mim, regras, e eu vou acatar, mas de princípios, né? Mais do que norma, é alicerce do sistema, é sua viga mestra. Então, eu queria que ficasse registrado que o meu voto é contrário a essa proposta de revisão por causa desse artigo, um princípio meu, que eu não concordo com a reeleição da mesa diretora. Obrigada, senhor presidente. Nada. Mas algum vereador quer fazer outra palavra? Então, eu coloco a referida proposta em primeira votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Desculpa, senhor presidente, como que é? Primeira votação, os favoráveis sentados, os contrários se levantem. Favorável? Sentados, os contrários se levantem. A questão de ordem. Estou votando já. Não, a questão de ordem. O senhor não vai me... Estou colocando a referida proposta em primeira votação. O do artigo 136. Não, você não fez o pedido. Eu vou fazer o... Não, sim, eu vou colocar em votação. Primeira votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Bom, já está aprovado por 6 votos a 3. Infelizmente é isso que aconteceu, Paulo. Mas eu falei questão de ordem. Daqui, ó, o destaque é o ato de separar do texto uma proposição. Mas não vamos fazer isso. Já está encerrada a votação. Infelizmente foi feito. É uma coisa que está no artigo. Tá, eu mas... estou solicitando a questão de ordem que o senhor destaque.
Sim, mas você tem que entrar com requerimento no momento oportuno. O senhor não fez. O senhor só pediu vista. Para emenda. Então, mas o senhor podia pedir vista. O senhor podia pedir o requerimento solicitando votação artigo por artigo. Eu pedi vista. Sim, está resolvido, Paulo. Está feita, encerrada a primeira discussão e a primeira votação. Questão de ordem, né? Tem. Já está encerrado, Paulinho. Já foi o momento. Tá? Já encerrou. Tá? Me desculpe, mas está encerrada a primeira discussão e a primeira votação. Já está votado. Você já filmou os que votaram? 6 votos favoráveis. Já filmou aí? 6-3. Não é isso? Tá certo. Não é isso, doutor? Doutor, é isso? Tá feito? 6-3. Está encerrada. Viu? Houve pedido de destaque anteriormente? Isso aqui é um artigo que eu estou solicitando agora. Eu pedi pedido de vista, não, passou em plenário, não foi aprovado. Eu estou pedindo questão de ordem para destacar só esse item e para dar sequência no projeto, para nós votarmos o projeto e dar sequência. É só isso, senhor presidente. Eu não estou. Tá bom. Botar em votação. Não, já está encerrada a sessão, Paulo. Já passou o momento. Nós vamos ficar até meia-noite. Já está encerrada a votação. Perdeu o momento, o senhor devia ter protocolizado um documento. Não, está registrado. Tá, então o senhor vê o que o senhor tem que fazer. Eu acho que está encerrado. Me perdoe, gente. Me perdoe. Está encerrada a primeira votação e é isso o resultado. Mas a votação do quê? Está emenda, Paulo. Vocês perderam de novo. 6-3. Meu Deus do céu. Me desculpa, mas foi isso. Não, senhor Rafael, não foi votada a emenda em votação. A emenda nem foi para votação porque não foi aprovado o meu pedido de vista. Eu estou falando da questão de ordem. Gente, eu já votei a votação. Já está feita a votação. Meu Deus. Está encerrada. Pode desligar os microfones, por favor. E eu vou... a ata, consulta o secretário. Consulta a ata. A ata fica posterior. Então está encerrada a sessão, a ata fica posterior. Boa noite. Olha.